nunca pegou uma estrada e identificou ao longo do percurso vários postes de iluminação com uma pequena placa solar inclinada? Essa tecnologia vem sendo essencial em algumas estradas que estão totalmente afastadas da rede elétrica e de energia, tornando possível uma boa iluminação nessas regiões, pois a iluminação nas rodovias tende a reduzir os índices de acidentes com veículos automotores. Se você quer saber mais sobre como funciona esse sistema de iluminação nas estradas com pequenos painéis solares, então vem comigo! E aí, gente, tudo bem? Para solucionar o problema de iluminação em estradas totalmente afastadas da rede elétrica, especialistas em energia solar fotovoltaica e iluminação desenvolveram um poste de iluminação que é alimentado com energia solar fotovoltaica. E para quem pensa que esses postes têm a capacidade de iluminação inferior à dos postes tradicionais, está muito enganado. A iluminação de ambos é bem eficiente. Inclusive, essa tecnologia tem uma ótima aceitação no mercado brasileiro, estando presente hoje em dia não apenas nas estradas sem acesso à rede elétrica, mas também em praças, empresas e condomínios. E quando o assunto são os novos postes de iluminação, as dúvidas são muitas, pois essa tecnologia permite que a iluminação se estabeleça em locais sem acesso à rede elétrica, especialmente no período noturno, quando não temos geração solar. Você ficou curioso para entender como esse poste funciona em situações totalmente desfavoráveis? Eu já vou explicar todos os detalhes para você, mas antes não deixe de dar aquele like aqui nesse vídeo. Voltando ao assunto, no período do dia não é preciso que os refletores dos postes estejam ligados, pois é aproveitada a iluminação natural do dia. Sendo assim, as pequenas placas solares detectam a presença do sol e desligam a iluminação de forma automatizada. Nesse período, as placas solares vão captar a luz do sol e transformar em energia elétrica, que será em seguida armazenada em baterias. Conforme a energia do sol vai se cessando e ao detectar a ausência de luz, então os refletores vão sendo acionados pelo controlador de carga. Ao anoitecer, as placas solares param de produzir corrente elétrica, então a energia que foi armazenada ao longo do dia pelas baterias vai passar pelo controlador de carga e então a iluminação será estabelecida nos refletores até que o sol comece a nascer novamente. E ao entrar em contato com a luz do sol, os refletores serão desligados. Ou seja, os sensores do controlador impedem que a luz seja acesa durante o dia ou quando não tem necessidade, assim economizando energia dentro do armazenamento para uso noturno quando não temos a iluminação natural do sol. Nesses projetos do poste com iluminação, painéis fotovoltaicos são projetados para que consiga recarregar as baterias durante o dia. Já as baterias têm autonomia para manter as luminárias funcionando por até 3 noites consecutivas, mesmo em caso em que as condições climáticas não sejam favoráveis. Do ponto de vista mais técnico, o poste solar é um sistema off-grid composto por módulo fotovoltaico, bateria, controlador de carga e a carga que, nesse caso, é o refletor. Você não se esqueceu de falar do inversor? Nesse caso em específico, o inversor é dispensável, porque ele tem o objetivo de transformar a corrente contínua dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada para alimentar as cargas CA. Só que nesse caso, a carga é projetada para ser alimentada em corrente contínua. Dessa forma, é possível reduzir os custos, eliminando as perdas referentes ao inversor. Mas será mesmo que os postes solares têm o mesmo potencial de iluminação que os tradicionais? A energia gerada pelo sistema fotovoltaico é tão eficiente quanto a energia da rede elétrica, ou seja, o potencial da iluminação desses postes solares pode ser igual ou até mesmo melhor que a dos postes tradicionais. O fator determinante será a potência da luminária. E os postes com energia solar têm várias vantagens se comparada com os postes tradicionais, pois apresentam uma instalação bem mais simples, ágil e barata, porque não exige uma infraestrutura elétrica e ligação na rede, além de não possuir fiação aparente, favorecendo a estética do local. Os postes com energia solar têm uma instalação mais simplificada, porque ao contrário dos tradicionais não precisam ser enterrados, tornando a mão de obra mais barata, pois basta instalar a base de cimento e prender com parafusos de aço inoxidável. Sem contar, é claro, na economia significativa dos gastos de iluminação pública. Isso porque não é preciso pagar pela eletricidade, havendo a própria geração de energia elétrica, o que garante uma independência energética. O sistema de armazenamento de energia permite uma autonomia de pelo menos 3 dias sem sol, caso seja feito um dimensionamento adequado, o que permite maior confiabilidade. A aplicação dos postes fotovoltaicos é muito ampla, pois pode ser instalada em vias públicas, praças, condomínios, fazendas, canteiros de obra ou em qualquer lugar que tenha ou não acesso à rede elétrica. A instalação em vias públicas vem se tornando muito eficiente, principalmente naquelas estradas sem acesso à rede elétrica, o que torna o trânsito de veículos com menor índice de acidente, além dos locais mais isolados
tornar as pessoas mais vulneráveis a sofrerem algum tipo de crime. Os postes de energia solar podem ser encontrados em diversos estados do Brasil, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Um exemplo foi a obra realizada no Arco Metropolitano. A ideia era desviar o intenso tráfego de veículos pesados que apenas atravessavam a cidade do Rio, visando o descongestionamento das principais vias de acesso ao município. Para instalar aproximadamente 4.310 postes com placas de energia solar ao longo de 72 quilômetros de uma rodovia federal do Brasil, o governo investiu cerca de 96,7 milhões, o que torna o custo médio de cada poste solar de aproximadamente 22 mil. Porém, boa parte do investimento foi por água abaixo, pois os postes com energia solar acabaram virando alvo de ladrões que passaram a furtar com frequência as baterias responsáveis pelo armazenamento de energia solar. E hoje em dia, boa parte dessas pistas encontra-se no escuro novamente, o que infelizmente acaba inviabilizando a instalação desses postes em vias públicas mais isoladas e sem fiscalização. De forma geral, o preço dos postes com placas fotovoltaicas varia de 6 mil a 23 mil. O que vai interferir o preço será a diferença na altura do poste e na potência da lâmpada. Ah, e tem uma novidade bem legal trazida pela Lei 14.300 quando se trata de energia solar e iluminação pública. A lei trouxe uma medida inovadora que possibilita que as instalações de iluminação pública façam parte do sistema de compensação de energia elétrica por meio de uma unidade consumidora. Artigo 20, Lei 14.300, 22 e artigo 655-D-REM 1021. Mas esse caso não se aplica ao poste com iluminação solar que foi citado, mas sim nos casos de on-grid, onde se tem acesso à rede elétrica. Legal demais, né? E você, iria gostar se trocasse os postes de energia da sua cidade pelo poste com energia solar? Acha que ia dar certo ou seria alvo de ladrões, como foi na rodovia do Rio? Deixa sua opinião aqui embaixo. E você também pode conferir os nossos produtos clicando no link que eu vou deixar na descrição. Não esquece de conferir. Um forte abraço e até breve!